Direito educacional e suas relações com direito autoral, direito da propriedade intelectual, direito de imagem, eletrônico e digital. Essa é a abordagem que nós vamos fazer. E antes de entrar exatamente em alguns aspectos, é importante que se tenha uma definição do que é cada um deles. Alguns são bastante conhecidos tradicionalmente, como é o caso do direito autoral, que protege obras literárias, artísticas, científicas, concedendo ao criador direitos morais, patrimoniais sobre a obra, como direito exclusivo de uso, reprodução e exploração econômica. A proteção surge automaticamente com a criação da obra, estabelecida de uma forma tangível, sem a necessidade de registro, embora essa passe a ser feita pelos órgãos como a Biblioteca Nacional, que estabelece, através da Lei dos Direitos Autorais, a Lei 9.610 de 98. Regula esses direitos no Brasil, dividindo em morais, ligados à autoria, e patrimoniais, ligados à exploração econômica. Então, o direito autoral ele é bastante conhecido no meio educacional e se interliga fortemente com a propriedade intelectual. O direito à propriedade intelectual é um conjunto de direitos legais que protege as criações da mente humana, garantindo aos criadores o direito exclusivo de explorar e controlar o uso de suas obras e invenções por um certo período. O objetivo principal é incentivar a inovação e a criatividade, sendo dividido nas categorias de propriedade intelectual, que protege as inovações como patentes, marcas e desenhos, os direitos autorais, que protegem as obras artísticas, literárias e científicas. Então, são definições feitas sobre propriedade intelectual. Mas temos que falar também sobre a imagem. O direito de imagem é um direito fundamental que concede a cada pessoa o controle da utilização de sua representação física e reputação, impedindo o uso que não seja autorizado em publicações, publicidade ou outros meios sem consentimento prévio. Essa proteção é assegurada pela Constituição Federal e pelo Código Civil, e sua violação pode gerar o direito a uma indenização. Existem casos em que a utilização da imagem pode ocorrer sem o consentimento, como é o caso em contexto de interesse público, mas exige equilíbrio com outros direitos fundamentais, como a liberdade de expressão. Aí o direito de imagem é importante observar. Hoje nós temos uma ligação forte até com escolas, com a parte das crianças, das pessoas que estão no estabelecimento inicial. Você não pode colocar uma imagem de uma criança, um trabalho, mesmo de um adulto, num site sem ter autorização expressa do pai ou do responsável, quando menor, ou do próprio aluno. Então você tem que observar que é importante que você observe claramente esse direito de imagem, sob pena de pesadas, inclusive indenizações que a Justiça tem estabelecido quando existe esse descumprimento. A indenização, ela varia naturalmente de acordo com a dimensão, e essa dimensão ela é definida pelos juízes pelo impacto que ocorre. Então, se você não pode expor determinadas coisas, nem seja uma coisa simples, mas você não pode colocar, nem que seja para colocar a importância, a vitória, ele ganhou uma competição, a criança ganhou uma competição, o adulto ganhou uma competição, você não pode colocar isso a não ser tendo a autorização, porque não representa um caso público, é um caso que tem realmente a preservação, principalmente se for dentro do ambiente escolar. Mas nós temos que falar também em dois aspectos mais novos, que são os direitos eletrônico, também conhecido como direito digital ou direito vital, ou direito virtual, que é a área do direito que estuda e regula o uso das tecnologias digitais e a internet, abordando questões legais surgidas com a sociedade digital. O objetivo é adaptar as normas jurídicas para garantir a proteção dos direitos, a segurança de dados, a legalidade das interações em ambientes virtuais
como a internet e as redes sociais, abrangendo comércio eletrônico, privacidade, cibersegurança e propriedade intelectual. E há uma relação direta do direito econômico eletrônico com o direito digital, que é o campo jurídico do crescimento que lida com questões legais relacionadas ao mundo digital e tecnológico. Ainda envolve a regulamentação que abrange a internet, redes sociais, comércio eletrônico, segurança cibernética, proteção de dados, propriedade intelectual e muito mais. Nós temos hoje, por exemplo, que acompanhar de perto os aspectos do uso da inteligência artificial, que tem realmente trazido reflexo no campo do direito educacional e outros campos. Então, o direito, essas áreas, que são áreas novas, que nós destacamos nesse bloco, são áreas que ainda não têm muito uma intensidade de julgados, até por serem áreas novas. Não há uma pacificação, mas há um bom senso que tem sido colocado sempre em relação a aspectos relevantes do campo do direito. Então, nós temos que destacar, e ajudamos conveniente destacar nesse painel, conceitos e práticas. Os julgados ainda são poucos, como nós frisamos, e muitos deles ainda não chegaram aos tribunais superiores. Eles estão sendo questionados ainda nos tribunais inferiores, nas varas, na Justiça Federal, na Justiça Comum, mas temos que observar que muita coisa ainda vai surgir com essa mudança. Você tem que observar aspectos de ligação com legislação menor, propriedade intelectual e outros aspectos, mas o direito hoje, as redes sociais, a inteligência artificial, são muito fortes nesse cenário das novas áreas. E quando nós destacamos esses 5 pontos para esse painel, foi exatamente pensando nas perspectivas futuras e como é que nós vamos estar pela frente. Nós vamos ter a oportunidade de ter talvez aí outros congressos discutindo especificamente pontos sobre tópicos que foram mencionados nesse painel. Então, ficam essas recomendações, essas observações para reflexão por parte de todos os juristas, todos os participantes do Congresso, para poder, e outros estudos, aprofundar pesquisas sobre aspectos voltados a esses ramos do direito, que são ramos novos e que têm relação direta com o direito educacional brasileiro e mundial. Temos que observar que o mundo hoje é sem fronteiras, então nós podemos ter também questionamentos de outros países, estamos tendo, inclusive, o uso por parte de outros países e que têm realmente domínio sobre, principalmente, muitos controles de propriedade intelectual, mas nós temos que observar que tudo isso vai ainda ser objeto, com certeza, de muitos debates, muitos estudos, muitos artigos, muito trabalho científico, mas que nós deixamos realmente considerações e reflexões durante esse nosso painel.